Esse início do filme é permeado por um clima de ultranormalidade, de família burguesa ideal. O fator que rompe com a normalidade do filme é a morte de Andrea, o filho, que provoca no pai devaneios de reparação, onde os dois correm juntos. A morte de Andrea parece trazer à tona o desejo de diálogo por parte do pai. Tomemos um exemplo de diálogo que acontece no filme. Ao ver o filho jogar tênis e perder a partida, Giovanni interpreta aquela derrota como tendo sido voluntária. Ele chega a dizer para a esposa: não há vontade de vencer. Na conversa que tem com Andrea, Giovanni lhe pergunta: o certo não é jogar para vencer? E o filho responde: não. Essa cena parece dizer muito sobre a relação entre pai e filho, como se o pai não conseguisse escutá-lo. No texto A Incapacidade para o Diálogo, Gadamer diz que a palavra só encontra confirmação pela recepção e aprovação do outro, e que o pensamento que não viesse acompanhado do pensamento do outro seria inconsequente e sem força vinculante. Esse pensamento desprovido de abertura à alteridade, supomos, é o de Giovanni, que escuta sem força vinculante. A definição de diálogo proposta por Gadamer. Um diálogo é, para nós, aquilo que deixou uma marca. O que perfaz um verdadeiro diálogo não é termos experimentado algo de novo, mas termos encontrado no outro algo que ainda não havíamos encontrado em nossa própria experiência de mundo. O diálogo possui uma força transformadora. Onde um diálogo teve êxito, ficou algo para nós, e em nós que nos transformou. O diálogo possui, assim, uma grande proximidade com a amizade. É só no diálogo e no rir juntos que funciona como um entendimento tácito transbordante que os amigos podem encontrar-se e construir aquela espécie de comunhão onde cada qual continua sendo o mesmo para o outro, porque ambos encontram o outro e encontram a si mesmos no outro. Essa definição de diálogo parte da pressuposição de que é preciso ver o outro como outro, o que chamamos de reconhecimento da alteridade. Como todas as relações presentes, na relação pai e filho, percebemos o movimento de transferência e contra-transferência, também marca do reconhecimento da alteridade. Nesses movimentos, fica claro como somos constituídos pelo outro. Quando falamos, falamos através de muitas vozes e também escutamos muitas no encontro com o outro. Na paternidade, vemos a situação originária reaberta também para o pai, que se identifica com seu filho. No caso de Giovanni, vemos um pai que não consegue, em alguns momentos, reconhecer seu filho como outro, como desejante. A transferência refere-se à restauração de um lugar de sedução originária, reabertura que se dá sempre no presente, na atualidade das relações, assim como a relação pai e filho. André afirma: a assimetria do dispositivo analítico decalca da situação antropológica fundamental, reúne de maneira semelhante o adulto e o ínfans, e se submete ao primado do outro, do qual ninguém escapa. É o que a contratransferência quer dizer. A contratransferência aparece, pois a restauração dessa situação acontece tanto quanto ao enigma, tanto quanto ao seu portador, também implicado na complexidade desses afetos que foram transpostos para a atualidade. Para Laplanche, a transferência diz justamente desse transporte. Não se pode negligenciar que o transporte é igualmente transformação, deformação, o que, pessoalmente, Laplanche caracteriza como uma metabolização. Portanto, na transferência, não se trata apenas de um decalque da situação originária. Novas nuances entram em jogo. A transferência não é pura mimese de relações anteriores. A incapacidade de Giovanni ao diálogo pode ser entendida como uma reação contra-transferencial. A reabertura do enigma ao se ver diante do próprio filho, não reconhecendo o que é próprio ao garoto e o que diz de seus afetos. Giovanni se encontra imerso em seus afetos quanto ao filho, depois que esse morre. Ele revive diálogos, cria novas possibilidades, entra no quarto do filho tentando reconhecê-lo e chega a investigar como Andrea pode ter se afogado. Aqui parece que ele tem uma dúvida se o garoto se afogou
por um acidente ou se ele se matou. O pai parece tentar reinterpretar cenas vividas, procurando sentido não apenas para a morte do filho, mas para os que viveram juntos, lembrando a afirmação de Laplanche. O processo autointerpretativo é potencialmente infinito, felizmente para o ser humano. O dia em que esse processo secar será grave. Ao reviver a relação com o filho, novas interpretações são feitas e outros personagens surgem dessas interpretações. Entra em cena a namorada de Andréia, Ariana. Um luto, um desejo no futuro do pretérito. Não só a paternidade, como também toda relação amorosa, quando subitamente terminadas, nos ensinam algo de importante sobre o desejo. Vale a pena retomar uma ideia de Freud com relação à morte. A consideração que temos pelos mortos é maior da que temos pelos vivos. Tomemos uma experiência psíquica tangente à experiência das fantasias de reparação que acontecem no luto. Tratam-se de devaneios sobre a morte do cônjuge ou de um ente querido. O que significam essas fantasias? Por que representar a morte de alguém que amamos? Seria algum tipo de desejo? As interpretações, claro, dependem de cada caso, mas podemos aventar uma hipótese geral. Imaginar a morte de um parente querido ou um cônjuge é a forma de representar um conflito extremo, cuja solução só se daria na morte do outro. A fenomenologia do devaneio é enganosa. Seria precipitado interpretá-lo como simples desejo de morte. A morte do outro, nesses devaneios, geralmente é acompanhada de uma sensação de liberdade e alívio, como se a relação amorosa fosse um tipo de peso. Não é exatamente do outro que nos livramos com sua morte em fantasia. É do conflito que ele faz surgir em nossa vida psíquica. No luto, temos a fantasia oposta. O cônjuge ou o ente querido ressuscita e fazemos com ele coisas que deixamos ou que desejaríamos fazer. No luto e na fantasia de morte de pessoas queridas, nosso desejo é conjugado no futuro do pretérito. Trabalho de luto. Laplanche analisa luto e melancolia a partir da noção de objeto e sua consequente perda. O que está em jogo é o vínculo com o objeto e o que acontece quando esse vínculo é abalado. Trabalho de luto. Laplanche questiona: em que consiste, pois, esse trabalho? O seu fundamento reside no fato de que, se o objeto, nos casos típicos, desapareceu, o vínculo com o objeto subsiste, de modo que o sujeito encontra-se diante de uma tripla possibilidade. As possibilidades indicadas são: perecer com o objeto, manter o vínculo e o objeto de forma quase ou completamente alucinatória, ou, terceira possibilidade, o luto propriamente dito. O luto propriamente dito diz respeito à concretude do laço afetivo com o objeto, fato que exige que o sujeito, para sair da condição do luto, transmute ou aniquile o laço que outrora mantinha com o objeto, até que o ego consiga investir em outros objetos. Essa liberação da libido para outras tarefas efetua-se à custa de um trabalho que deve ser realizado em detalhe. É o que Freud descreve como hipercatequização do objeto perdido e, com o tempo, desligamento da libido, desmantelamento do objeto. Laplanche descreve o trabalho de luto. O trabalho do luto, o trabalho do desapego, é necessariamente um trabalho parcialmente mortífero. Mesmo que conserve igualmente, mas sob uma outra forma, o objeto perdido. Como todo trabalho, o trabalho do luto transforma e mata o objeto. Ele mata o morto, pela segunda vez. Entretanto, trata-se de um assassinato temperado, no pormenor, e que não está isento de contrapartidas. Ao final do trabalho de luto, o ego encontrar-se-á livre, sem as inibições que o prendiam ao objeto perdido, sinalizando que o trabalho foi completado. Giovanni, ao reviver através dessas fantasias de reparação a relação com Andréia, parece aos poucos conseguir realizar um trabalho de luto. Com a chegada de Ariana, a namorada de Andréia, novos investimentos são possíveis. Ex-namorada, porque ele morreu. A família de Giovanni oferece carona à garota
e seu amigo, e o que seria apenas um trajeto curto até o ônibus que ela tomaria com o amigo, torna-se uma viagem até o país vizinho. Juntos, eles atravessam a fronteira. Conseguem se movimentar de novo. A metáfora da carona é importante, pois mostra o quanto todas as relações são contingenciais, transitórias. Novas interpretações, rearranjos e investimentos são sempre possíveis. Não admitir que não haja garantias e que nossos arranjos, por mais que os amemos, não são para sempre, pode levar a uma interpretação que se aproxima da melancolia. Uma rigidez em que são impossíveis novos investimentos, a sombra do objeto para sempre no eu, incapaz de viver a transitoriedade. Barthes descreve o trabalho de luto. Não suprimir o luto, a dor, ideia estúpida do tempo que abolirá, mas mudá-lo, transformá-lo, fazê-lo passar de um estado estático, entupimento, recorrências repetitivas do idêntico, a um estado fluido. Trabalho de amor. Para Laplanche, todo trabalho é trabalho de luto. Portanto, com o trabalho de amor não seria diferente. Mas do que nos enlutamos no amor? Estamos em constante trabalho de luto pela libido desprendida do ego para o objeto. O temor de perder o objeto de amor parece se dever ao fato de que a libido que se encontra investida no objeto deverá retornar ao ego, correndo o risco de não conseguir realizar esse caminho. Tememos perder libido para o objeto. É interessante fazer dialogar essa ideia com o que sintetiza Barthes. O mesmo, parece, se passa com a angústia de amor. Ela é o temor de um luto que já ocorreu, desde a origem do amor, desde o momento em que fiquei encantado. Seria preciso que alguém pudesse me dizer: não fique mais angustiado, você já o perdeu. Diante da constatação da transitoriedade dos arranjos amorosos, podemos nos questionar por que continuar o trabalho de amor. Freud se propõe a responder tal pergunta em reflexão sobre a transitoriedade. Ao se deparar com o fato de que toda beleza está condenada à extinção, podemos, como poeta do texto freudiano, lhe retirar valor, dado a sua transitoriedade. Porém, Freud argumenta que ocorre-lhe justamente o contrário. A transitoriedade do belo implica um aumento de valor. Cito Freud. Era incompreensível, declarei, que o pensamento sobre a transitoriedade da beleza interferisse na alegria que dela derivamos. Quanto à beleza da natureza, cada vez que é destruída pelo inverno, retorna no ano seguinte, de modo que, em relação à duração de nossas vidas, ela pode, de fato, ser considerada eterna. A beleza da forma e da face humana desaparece para sempre no decorrer de nossas próprias vidas. Sua evanescência, porém, apenas lhe empresta renovado encanto. Uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. Freud afirma que o temor do luto era o que fazia com que alguns indivíduos deixassem de apreciar a beleza do que é efêmero, mas sua interpretação era de que a significação desses elementos poderia sobreviver à vida emocional à parte de sua durabilidade concreta. Mesmo diante da perda causada pela guerra, Freud insiste no argumento de que até os objetos que perdemos não deixam de ter valor por terem se revelado perecíveis. Tememos o luto, mas, como vimos, até o luto é transitório. E, passado o período penoso, somos sempre capazes a novas criações. Novas caronas, quando o caminho daqueles que estão juntos já não nos servir mais. Ou para quando os caminhos a serem seguidos forem demasiadamente diferentes. Giovanni sabe, como analista, que o trabalho da pulsão sexual de morte, trabalho de desligamento, pode estar a serviço da vida. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao trabalho de luto, desligar-se do objeto perdido para não se perder nele. Depois, a partir desse modelo do luto, o trabalho de análise, de perlaboração, desligar sentidos para poder recompô-los, desarticulá-los para ligá-los de uma nova forma. O filme Quarto do Filho nos ajuda a pensar em como a paternidade pode reabrir a situação originária naquele que se coloca na posição de cuidador.
Situação de transferência, portanto, na medida em que o filho funciona como enigma diante do qual o pai deve pôr-se a trabalhar. Obrigada. Bom, agora vamos... Eu tenho uma falinha breve aqui, para um comentário, e depois eu vou abrir para as perguntas, né, para um debate, uma coisa desse tipo. Eu queria começar agradecendo, Fábio, professor Fábio, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje para falar desse tema que tem sido um objeto de pesquisa, acho até por isso que eu estou aqui, né, nessa mesa. O congresso de hoje ele discute paternidade, mas acho que acaba discutindo a família e os papéis familiares de uma forma geral. Eu venho pesquisando e trabalhando com adoção. Agora eu pretendo trabalhar num tema mais específico da adoção tardia, que é quando se adota crianças grandes, com mais de 8 anos, com histórias muito distantes daquelas ideais, assim, né? E fiz o meu mestrado sobre adoção homoparental. Então, eu queria marcar alguns pontos, assim, alguns posicionamentos, para vocês entenderem a minha leitura dos trabalhos e tal. Uma coisa que eu queria falar é que a função paterna é uma posição de cuidado, de estar junto, de proteção. Cada pai o fará a seu modo, cada filho guardará aquilo que marcou nessa relação. A coisa mais importante que um pai pode garantir para seus filhos é estar presente, existir, imprimir seu ritmo na dinâmica familiar continuamente. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas é um esforço muito grande de definir paternidade, sabe? Fugindo propositalmente desses nomes, assim, função paterna, homem, masculino, né? Lei, amor, enfim, esses nomes que acabam colocando um gênero nas funções, assim. Então, muita gente confunde isso, chamando de pai a lei, a mãe de amor, como se a mulher não pudesse barrar o homem de situações abusivas, como se o homem não pudesse permitir que a filha burle algumas normas em nome de um amor que o faz querer saber até onde ela vai. Como se a psicanálise fosse conferido o direito de determinar que papel pode ou não ser ocupado por um adulto que cuida e se responsabiliza por uma criança. Como foi dito mais cedo, assim, o papel da psicanálise me parece que não é esse. Não é a gente determinar o que é um pai, mas a gente ouvir, né? Principalmente, acho que, no meu caso, trabalhando com adoção, ouvir as crianças dizendo o que elas guardam desses pais, mesmo em situações ultra precárias. Aí eu já queria... Vou pular aqui um monte de coisa que eu tinha preparado para falar e já entrar na análise dos filmes. Porque, já que eu estou falando de situações ultra precárias, eu não vou respeitar a ordem das apresentações, vocês me desculpam. Desculpem. Porque eu queria, né, ressaltar no trabalho do Jonathan, que é curioso você falar que esse filme é legal. Não sei se ele é legal ou não, assim, né? Não é legal. Gente, o filme não é legal. Eu achei um ambiente assim espetacular para pensar em que medida que é possível falar em paternidade quando as condições de miséria moral, física, social, tudo que você puder imaginar está em jogo ali, sabe? Assim, eu fico pensando... Isso me lembra um pouco esse trabalho que eu faço com adoção, porque toda vez que eu pego um relatório de uma criança que vai ser adotada com 8, 9 anos de idade, que foi abandonada 3, 4 vezes, foi abandonada pela família biológica, sofreu violência, às vezes sexual, psíquica, nesse sentido de uma miséria absurda, assim, eu fico me perguntando como que, depois de tanta miséria, no sentido amplo da miséria, não só a miséria financeira, a gente pode encontrar ali um sujeito disposto a construir um laço com um adulto que seja desse nível que a gente está falando aqui, né? De um nível assim, de cuidado, de amor, de carinho. Porque as crianças grandes, se tem uma vantagem em relação à adoção de criança muito pequena, é que eles querem. Né? Não é um bebê que ainda está numa situação muito passiva. Né? Assim, eles querem, eles fazem um esforço muito grande para se filiarem e tal. Então, do seu trabalho, Jonathan, eu fiquei pensando muito nisso. Assim, a gente sempre traz a sardinha para a nossa brasa. Né? Então, assim,
fiquei com vontade de... O trabalho que o Jonathan apresentou aqui hoje é pequenininho. O que ele mandou para mim é gigante. E muito detalhado, muito bem feito, muito bom de ler. Eu fiz questão de assistir os filmes que estão aqui hoje. É uma pena se quem está assistindo, né, a fala não viu os filmes, que faz uma falta danada poder saber do que está sendo dito aqui, né? Então, eu pensei que o Se Levant se lève le sable e O Quarto do Filho, de alguma maneira, eles dialogam. Porque é um deserto, assim, uma aridez absurda. E eu fiquei pensando numa aridez psíquica mesmo. Assim, até que ponto a gente pode falar de psicanálise no contexto daquele? Porque a psicanálise ela não deixa de ser uma ciência que parte de alguns pressupostos, assim, de constituição, de ambiente mínimo, assim, sabe, de civilidade e tal. E já o Quarto do Filho, que é um filme assim que eu estou me segurando para não ficar falando só dele, porque eu sou completamente apaixonada por esse filme, ele mostra uma riqueza de possibilidades, de vinculação, de tudo mais que ele coloca a gente para pensar. Então, dito isso, eu vou falar um pouquinho de cada trabalho, e aí vocês sintam-se à vontade para falar deles. Queria começar, assim, já falei um pouquinho do Sons do Deserto, né, que é a tradução do Se Levant se lève le sable. Sable tem essa dupla tradução de areia e de deserto também. Fiquei pensando muito nesse título, assim, que é essa aridez que se o vento levantar, o que a gente vê ali? E, bom, queria colocar que o seu trabalho, eu acho ele impecável, mas como a gente gosta de apontar alguma coisa que a gente acha que faltou, fiquei impressionada, já até comentei com você mais cedo, que o filme ele é todo um deserto absurdo, não tem água em lugar nenhum. E, de repente, tem uma chuva, que me parece uma chuva muito pulsional, assim, uma coisa que é no momento que pai e filha recebem algum cuidado, né? Eles são resgatados, e chove. E o Jonathan não fala disso. Ele é muito detalhista em tudo, mas ele não vê a chuva. Eu fiquei assim, tem alguma coisa para falar aqui que ele não fez. Aí, mas assim, é só elogio, achei maravilhoso e queria sempre agradecer a oportunidade assim de rever esses filmes, de ler o trabalho, de ver sua leitura. E se aparece muito, assim, é muito bom ler um trabalho que a pessoa usa os conceitos, mas a voz está ali presente, assim. Não sei em que medida o professor Fábio também aparece. Fiquei até tentando imaginar, mas não tenho esse conhecimento do estilo de cada um para poder dizer isso, não. Bom, então, tentando fazer um diálogo do Se Levant se lève le sable, os comentários são esses, assim. Com O Quarto do Filho, eu tenho uma característica que, na minha cabeça, sempre toca uma música. Quando eu estou lendo trabalho, também isso acontece. Sempre. É um inferno. Então, estou eu lá às voltas com o Quarto do Filho para ler, e ficou na minha cabeça um trechinho de uma música do Chico Buarque que eu acho um paralelo com esse filme extraordinário, assim, que é aquela música Pedaço de Mim. Quem quiser chorar, é só ouvir. Que fala assim, ó, o pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto seu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar um quarto do filho que já morreu. Bom, achei um trecho maravilhoso para pensar nesse filme e pensar na construção de uma paternidade, uma reconstrução de uma paternidade a partir do luto desse filho, né? Arrumar o quarto de um filho que já morreu. Fiquei pensando que, num certo sentido, a paternidade deve passar por isso, mesmo quando o filho não morre, igual acontece no filme. Os pais, em geral, devem ter que fazer esses lutos, assim, né? Imagina um filhinho que era ali, sei lá, jogava bola com o papai, de repente não quer mais, né? Corria domingo, agora ele quer ir mergulhar sozinho. Não deixa de ser um pouco o que eu acho que o pai já estava fazendo, né? Ele já estava tentando pensar assim em relação ao filho que ele queria que o filho dele fosse. Pensar assim, por que você não quer ganhar os jogos? Por que você não
não tem um tênis para cada atividade que você faz, né? Fiquei pensando muito nisso e o quanto que é interessante perceber, assim, o tanto que o mundo dele balança e chacoalha mesmo do pai com aquilo que a gente sabe que é uma reconstituição subjetiva muito forte. Quando um filho nasce, né, não só para o pai, mas acho que para a família inteira. E pensar nisso a partir da morte do filho. Assim. Então, mais uma coisa que eu queria falar do trabalho sobre esse filme é que, sobre o luto, eu fiquei muito feliz assim, de ler a passagem do Barthes sobre o luto, com a impressão de que ele dá um sentido assim um pouco mais fluido do que a própria psicanálise dá para o final do trabalho do luto, assim, porque se tem uma coisa que me incomoda um pouco nessa ideia do final do trabalho do luto, ainda mais pensando no luto de um filho, é assim, a pulsão estava lá ligada no objeto, o objeto desaparece, ela volta para si, no final do trabalho do luto ela volta. Essa coisa meio exata demais me deu a impressão de que, na citação que vocês fazem do Barthes, assim, fazer o luto passar de um estado estático a um estado fluido, corresponde um pouco mais à ideia de um luto de um filho. Que eu até peguei um trechinho de uma carta que um pai escreveu para um filho que morreu há 4 anos, que ele fala assim, nossa, estou até engasgando aqui. Quando seu filho não está mais aqui, porque partiu antes de você, a necessidade de protegê-lo não termina, nunca termina, mas se desnorteia. Eu não joguei nada dele fora e nem evitei os lugares que ele gostava, porque, para isso, eu teria que morrer junto com ele, pois ele está em todas as coisas. Nós conversamos através da língua dos anjos e rezo para que ele esteja feliz onde ele está. Você percebe que tem o pai voltou a trabalhar, ele está bem, e está seguindo com a vida. Mas não sei se dá para falar que desligou, assim, que o final do trabalho de um luto que não seja patológico é assim tão exato, ainda mais quando se trata de um filho. Enfim, foram as coisas que eu queria ressaltar. Assim. Tem muita coisa sobre esse trabalho, mas vou passar a palavra logo para o público. Só fazer um breve comentário dos outros trabalhos, tanto da Patrícia quanto da Jéssica. Achei o seu trabalho foi o primeiro que eu li quando eu recebi. Assim, falei, não é mamãe, adoro, assim. Família Dinossauro. Adoro Família Dinossauro. Adoro quando escolhem coisas assim não tão, vamos dizer, como é que eu falo, sublimadas, assim, tipo, sei lá. Uma coisa você pega, uma coisa você pegar, nada contra, tá? Um se levant, se lève le sable, a gente fica falando francês aqui toda hora, né? Não, se levant e tal, e pegar uma coisa que eu estava esperando que acontecesse, né? O Baby, fiquei pensando na Peppa Pig, que quem tem sobrinho aqui ou filho ou qualquer coisa pequena pensa naquele desenho e no papel do pai naquele desenho, que é uma coisa maravilhosa, não é? Assim, espetacular. Fiquei esperando por isso. E aí seu título anuncia assim que você vai falar da ridicularização do pai enquanto cuidador no cinema hollywoodiano. Adorei a escolha dos filmes. Acho que você não tem que... Eu senti isso, você me fala se é verdade. Assim, você não tem que ficar justificando a escolha dos seus filmes, porque eles são comédias americanas. Assim, tipo, são filmes ótimos, especialmente a Babá Quase Perfeita, que é um filme extraordinário. Agora, uma coisa que eu senti falta mesmo assim, foi você trazer mais detalhes, trazer mais o filme para te ajudar a provar isso aqui, a propor as coisas, as ideias, assim, sabe? Porque eu acho, principalmente a Babá, mais até do que o Júnior, tem muita coisa ali. O pai aprende muito quando ele se caracteriza de mulher. Ele aprende a cuidar dos meninos também. Ele aprende a cuidar de si. É um jogo duplo, sabe? Essa coisa de quando o pai, para cuidar do filho, acaba cuidando de si. Enfim, tem muita coisa que eu senti falta, assim, de você trazer mais. E acho que é um trabalho que vale a pena você dar uma continuidade para ele nesse sentido, assim, de trazer o filme mesmo para o diálogo. E agora, para encerrar, vou passar a palavra para vocês, só um breve comentário do trabalho da Patrícia. Eu achei bom, achei muito bom. Assim, ela falou do Ion, né? E não sei até que ponto que essa história da monogamia, fiquei meio encucada com essa monogamia, assim, da fidelidade. Fiquei pensando se às vezes não podia ter um pouco mais de um conceito de heteronormatividade, assim, sabe? Do que
não é bem a fidelidade, não sei, é uma ideia assim, de trazer um pouco mais dessa ideia de heteronormatividade, mais do que monogamia ou fidelidade. Não sei se enriquece um pouco mais a discussão, sabe? É só não sei nem se é uma sugestão. E fiquei com isso, assim, né? Qual que seria o papel da psicanálise acerca do reconhecimento dessas novas formas de família? Porque eu não acho que elas sejam tão novas assim, mas o reconhecimento delas, de fato, traz alguma coisa muito nova para a gente pensar. Então, eu passo por eles falarem ou passa para o público perguntar? Né? A gente tem ainda 10 minutos, acho que é um tempinho até bom. Perguntas? Comentários? Provocações? Oi, dá para ouvir? Meu nome é Thalita. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a proposição da Érica sobre o filme, né, Se Levant, Se Leve, sabe? O questionamento que ela faz sobre a possibilidade de pensar a psicanálise num contexto tão árido, tão, né, assim, vários sentidos que ela coloca. E aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, assim, o que você pensou a respeito? Porque, de fato, é um filme muito tenso, assim, e é muita aridez, né, em todos os sentidos. Então, gostaria de saber um pouco mais sobre essa reflexão que você traz. Oi, boa tarde, gente. Bom, aproveitando que você falou nisso, Érica, mas vou colocar a pergunta para você e para quem quiser responder da mesa. O Fábio, né, quando criou o grupo de estudos sobre paternidade, ele colocou assim, o cuidado dos bebês pelos homens, né, evitando de falar em paternidade. Mas assim, é bem difícil, né, assim, de recusar o termo. E aproveitando que você falou disso, né, e falou de outros termos que você considera problemáticos, minha pergunta e paternidade não é problemático também? Porque a gente tenta tensionar o termo, tenta alargar o entendimento, né? Tenta colocar algumas nuances, mas ainda fica assim bem separadinho, né? Assim, paternidade homens, maternidade mulheres, e fica tudo assim divididinho. Então, gostaria que a Érica respondesse, mas gostaria que, né, mais pessoas da mesa também comentassem isso. Obrigada. Eu quero parabenizar a todos. Eu gostei muito de ter ouvido os trabalhos. E eu queria fazer um comentário provocativo, né, no sentido de ouvir um pouco mais Jéssica, a partir do trabalho sobre Não é a Mamãe. Eu fiquei no subtítulo A Ridicularização do Pai, me perguntando se de fato os pais são ridicularizados. Na medida em que, ao ver os filmes, eu vi os 2 filmes, diferentemente, por exemplo, de um filme como Juno, né, com Jason Reitman, que o pai também está lá, só que está no segundo plano. Eu fiquei me perguntando em que medida os pais desses filmes, de Júnior e de A Babá Quase Perfeita, são realmente ridicularizados, ou se eles não são exatamente ao contrário, postos num lugar de destaque. É como se eu ouvisse, e eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei a partir do momento em que eu ouvi seu trabalho, é como se eu ouvisse um subtexto dizendo: eles são tão bons pais que eles são capazes de se tornarem, de assumirem o lugar das mulheres, do que seria o lugar das mulheres, né, na distinção tradicional de gênero, para, enfim, exercer suas funções. No final das contas, é bom lembrar que esses 2 pais são heterossexuais. Então,
a heterossexualidade deles no discurso de gênero não põe em questão a diferença, a heteronormatividade, a diferença de poder regulada pela heteronormatividade. Então, nesse sentido, eu penso que as mulheres são mais ridicularizadas do que os homens do ponto de vista da maternidade nesses dois esquemas. Ao contrário, por exemplo, do terceiro filme que eu mencionei, que é Juno, em que ali a gente tem uma mãe adolescente que, de fato, está no centro do processo, que toma as decisões, em que o pai ali sim, ele começa ridicularizado e ele funciona, de fato, como alguém que ajuda a moça a passar por aquilo, a tomar uma decisão, não a força a tomar decisão nenhuma, fica lá, de algum modo, sinalizando para ela que gosta dela, que continua gostando dela. Então, eu não sei em que medida o pai é, de fato, ridicularizado ou se ele é conservado no lugar. Mas aí, na verdade, é um detalhe, só para lhe ouvir um pouco mais, Jéssica. Eu também gostaria de parabenizar a mesa. Eu acho que todas as falas trouxeram aspectos muito interessantes assim, para a gente pensar diferentes facetas assim, no que se refere à paternidade. Eu fiquei pensando muito na fala da Marcela sobre o quarto do filho e todo esse processo de luto diante da perda de um filho, e que o filme, eu acho que mostra assim, um processo bem-sucedido, assim, na possibilidade dessa fluidez, de encaminhamentos possíveis e de uma certa reconstituição narcísica, né, desse pai, que consegue, né, dar seus encaminhamentos. Mas eu fico me perguntando, especialmente porque eu sou de Santa Maria e lá a gente vive uma situação muito sui generis com relação a isso, e o quanto esse luto, para a gente lá, aparece de uma maneira muito difícil, muito violenta e predominantemente caindo na melancolia. Então, eu queria, né, um pouco ouvi-los um pouco mais sobre isso, para a gente pensar essa possibilidade desse luto dos pais, assim, né? E a gente ouve muito dos pais lá essa ideia de que não há uma nominação para quando se perde um filho. Como que eu vou lidar com algo que eu não consigo nem nominar de maneira nenhuma? Ao mesmo tempo que eu acho que isso permite assim, uma grande abertura de produção, né, de trabalho a partir disso, mas num momento inicial é muito difícil. Assim, então, eu queria ouvi-los um pouco mais. Então, eu vou fazer o seguinte... Eu posso só complementar também, nesse sentido, o luto descrito por Freud, como a Érica chamou a atenção para, esse luto é um luto que supõe a conservação dos ideais, enquanto na perda do filho, esses ideais são postos em questão. Uhum. Por que eu passo por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Se toda a sequência tida como natural é radicalmente abalada. Uhum. Eu vou encerrar as perguntas, porque a gente tem pouquinho tempo, e vou dar a palavra para cada um responder. Na seguinte ordem que eu pensei aqui, ó. A coisa da aridez e da psicanálise se aproveita para fazer um comentário aí, né? A questão da paternidade, se o tema não é problemático. Patrícia, se quiser comentar alguma coisa. A pergunta foi dirigida diretamente à Jéssica e a da Marcela. Assim, dá oportunidade para cada um falar um pouquinho. Eu já falei demais, tá bom? Vai lá. Primeiro, te agradecer pela leitura e os elogios que você fez. Fico realmente contente de que o texto estava palatável, assim, uma coisa importante para mim. Eu falei que o filme é legal, acho que é um péssimo termo se eu falei isso, assim, mas ele é muito bonito. Eu acho que ele realmente é muito bonito, é um filme muito rico. Acho que ele tem, assim, traz muita coisa para, embora ele seja totalmente também silencioso, assim, tem pouquíssimas falas, mas assim diz demais também. Sobre o que a Thalita falou, né, você também. Se há condições ali para pensar a partir da psicanálise, né? Assim, é uma pergunta, acho que para mim grande demais. Eu vou com certeza me esquivar dela. Embora eu acho que ela é extremamente importante, eu penso muito nisso. Mas, assim, eu estou tomando o filme
que é um filme baseado num livro, e eles dizem muito de onde eles são criados, eu acho, sabe? Eles retratam alguma coisa, uma condição de grande precariedade. Eu cheguei a falar aqui muito rápido, no texto está mais explicado. Tem um intuito político muito grande, né? A diretora está tentando fazer uma denúncia, né? Justamente em busca de algum tipo de cuidado para populações que vivem esse drama, né? Mas ela está falando a partir dela mesmo, pensando desse jeito. E aí está muito interessante, porque em uma das entrevistas ela fala, a entrevistadora pergunta para ela, mostra para ela, na verdade, assim, que em todos os filmes dela tem essa duplicidade, de que tem um ambiente que é quase um personagem, como é que chama isso? Um cenário, né, que é quase um personagem, o deserto, tem o mar, tem vários filmes, tem as nuvens, tem vários filmes delas que são assim, baseados em um cenário muito específico, e uma relação entre um pai e um filho, né, entre filiação e o cuidado de um adulto, né? Isso é sempre muito importante para ela. Nos filmes isso é muito visível. E ela responde que ela não sabe por quê, e realmente ela percebe isso. Eu acho que isso já diz assim do que o filme está falando, sabe? Eu estou partindo desse ponto, então, assim, não sei pensar a partir mesmo assim, como se fosse o filme falasse de um contexto e a gente estivesse analisando ali os personagens dentro desse contexto, eu não sei. Só rapidinho também a chuva, né, que não posso deixar de falar. E eu continuo não lembrando dessa chuva. Eu realmente, assim, esqueci dela. Tá vendo? É no final do filme? Na hora que eles são resgatados. Quando eles vão ser resgatados, tem a chuva e eles reaparecem lá no acampamento. Mas tem uma chuva. Entendi. Mas é uma alucinação da menina, não? É uma alucinação da menininha, Pode ser, né? Tem pode ser. Pedacinho de chuva. Mas eu acho que entra exatamente nesse lugar, vai entrar como cuidado, né? Porque eu acho que, assim, fazendo as passagens aí, né, do ambiente, desse personagem também que está ali em jogo, para a filha, para a Xaxa, eu acho que o filme está respondendo exatamente a um tipo de secura no cuidado, né? A secura do pai, nesse caso, né, que é traumático para ela. Então, é nesse sentido, assim. Mas, realmente eu esqueci, vou levar para análise. Já corri com você, né? Bem, então, pensando aí nesses termos problemáticos, né, que a gente tem, paternidade parece que realmente se configura como um deles, eu acho que porque a gente tem que se perguntar, né, o que é a paternidade? O que a gente está chamando de paternidade? Muitas vezes, a paternidade, eu acho que durante muito tempo e até hoje, né, ela está muito ligada à ordem, à lei, ao prover, né? O papel do pai é aquele lugar de provedor da família. Durante muito tempo foi assim, enquanto um reconhecimento público também, né? Um efeito de reconhecimento que a paternidade dá. E eu acho que muitas vezes pode deixar de fora justamente outros aspectos, né? Que o cuidado, por exemplo, o amor, o afeto. E talvez, se a gente pudesse pensar em termos como parentalidade, né, tanto para o cuidado parental, talvez fossem opções talvez menos contaminadas pela historicidade que tanto maternidade, eu acho, quanto paternidade, por exemplo, tem. Não sei se vocês concordam, mas me parece que seria uma opção. Eu gosto muito do filme Juno e, rapidamente, assim, pensando no que você trouxe para mim, que eu gostei muito da sua contribuição, sua também. Bom,
eu acho que são três filmes, né, diferentes, assim, no quesito de ridicularização. Eu acho que sim, talvez Juno ridicularize o pai, mas talvez não tanto quanto eu imagino nesses filmes que eu trabalhei. Bom, primeiro porque ele é um pai adolescente, e o que você espera de um pai? O que você está esperando de um pai? Por que ele deixar a Juno tomar as decisões, sendo que ela está grávida, tornaria ele um pai fraco ou ridicularizaria ele nesse aspecto? Talvez outras coisas no filme poderiam trazer essa ridicularização, mas eu acho que não isso. Bom, nos filmes que eu trabalhei, eu acho que a ridicularização ela vem no sentido de que eles não podem exercer a função de pai como homens. Isso preciso reparar, tipo assim, é ridículo eu ter que me vestir de mulher para cuidar do meu filho. Tipo assim, eu me separei, aí a mãe dos meus filhos quer contratar uma babá e não quer me deixar cuidar dos meus filhos. Assim, então, eu vou me travestir de mulher, porque é uma boa solução, assim, parece muito lógico. E isso ao meu ver, ridículo, absurdo, assim, é por isso que eu trago essa palavra, assim. E é ridículo, no filme Júnior, para eu ter uma conexão com um bebê, eu precisar engravidar, entendeu? Nesse sentido de que eu só posso cuidar, eu só posso ter afeto como homem se eu for uma mulher. Me defendendo, né? Não sei, eu estava só... Posso agradecer primeiro? Obrigada, Érica, pelos comentários, pelas músicas. Foi ótimo. Eu queria agradecer ao Fábio também pelo convite de escrever esse texto. E à Jéssica, porque é muito legal quando você vê que um artigo gera essa oportunidade de diálogo. Eu fiquei feliz